Existem mistérios na Bíblia que atravessaram milhares de anos sem respostas completas. Segredos tão profundos que reis temeram, profetas choraram e até os discípulos ficaram sem entender. A Bíblia não começa com respostas, ela começa com um mistério, no princípio. Mas o que existia antes do princípio, antes da luz, antes da terra, antes de Adão abrir os olhos pela primeira vez? Havia silêncio ou havia guerra? Porque enquanto Gênesis fala da criação do homem, existem passagens espalhadas pela Bíblia que parecem apontar para acontecimentos antigos, ocultos e assustadores. Coisas que muitos leem, mas poucos percebem. E se eu te dissesse que existem capítulos bíblicos que até hoje intrigam estudiosos, teólogos e arqueólogos? Mistérios que permanecem vivos. E alguns deles podem estar ligados diretamente ao futuro da humanidade. O primeiro grande mistério aparece logo no Éden. A serpente. Quem era ela realmente? Como um ser maligno já estava no jardim perfeito criado por Deus. A Bíblia diz que Satanás caiu do céu, mas quando isso aconteceu? Antes da criação do homem? Depois? Durante? Em Isaías e Ezequiel aparecem descrições misteriosas sobre um querubim poderoso, coberto de pedras preciosas, cheio de glória, até que o orgulho entrou em seu coração. Seria essa a origem de Satanás? Agora imagine isso. Antes mesmo do primeiro ser humano pecar, o mal já estava à espreita. O Jardim do Éden talvez não tenha sido apenas o início da humanidade, mas também um campo de batalha invisível entre luz e trevas. E então surge outro mistério assustador: os Nefilins. Em Gênesis 6, existe uma passagem tão enigmática que até hoje provoca debates intensos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Logo depois, a Bíblia menciona gigantes na terra. Quem eram esses seres? Anjos caídos? Reis antigos? Uma raça perdida? O mais impressionante é que histórias de gigantes aparecem em várias culturas antigas ao redor do mundo. Mas na Bíblia, eles surgem pouco antes do dilúvio. Coincidência? Ou havia algo tão corrompido acontecendo na terra que Deus decidiu reiniciar tudo com o dilúvio de Noé? E falando em Noé, outro mistério surge. Como Noé construiu uma arca gigantesca sem tecnologia moderna? Como reuniu os animais? E mais, onde está a arca hoje? Expedições foram feitas durante décadas tentando encontrar vestígios nas montanhas do Ararat. Alguns afirmam ter encontrado estruturas misteriosas cobertas por gelo. Outros dizem que o verdadeiro local permanece escondido. Mas talvez o maior mistério não seja onde a arca está, e sim porque tantas civilizações antigas possuem histórias parecidas sobre um grande dilúvio. Algo realmente aconteceu. E então chegamos a um dos episódios mais sombrios da Bíblia, a Torre de Babel. Homens tentando alcançar os céus. Mas será que aquela torre era apenas uma construção ou representava algo muito maior? Orgulho, rebelião, desejo de se tornar igual a Deus. De repente, Deus confunde as línguas da humanidade e as nações se espalham pela terra. Imagine o caos daquele momento. Pessoas sem conseguir se entender, famílias separadas, civilizações nascendo do colapso de uma única sociedade. Mas os mistérios continuam. Quem eram os magos que seguiram a estrela até Jesus? Astrólogos, sábios do Oriente, reis? E que estrela era aquela? Uma conjunção rara, um sinal sobrenatural, um fenômeno impossível de explicar? A Bíblia não revela todos os detalhes, e talvez isso seja proposital, porque os mistérios da Bíblia não existem apenas para serem solucionados. Eles existem para despertar algo dentro das pessoas: medo, fascínio, fé. Agora pense nisso. Jesus também falava em mistérios, em parábolas. Ele dizia: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas nem todos conseguiam entender. Alguns ouviam e continuavam cegos. Outros ouviam e suas vidas mudavam para sempre. E talvez o maior mistério da Bíblia seja exatamente esse. Como um livro tão antigo continua transformando pessoas até hoje. Reinos caíram, impérios desapareceram, civilizações viraram poeira, mas a Bíblia continua viva. E quanto mais alguém mergulha nela, mais percebe que ainda existem portas fechadas.
profecias não totalmente compreendidas, símbolos ocultos, visões assustadoras, como as criaturas descritas em Ezequiel, rodas cheias de olhos, seres com 4 faces, relâmpagos saindo do meio do fogo. O que Ezequiel viu? Uma visão celestial, algo simbólico ou algo além da compreensão humana? E o Apocalipse, talvez o livro mais misterioso de todos. Bestas, selos, trombetas, dragões, uma batalha final entre o bem e o mal. Milhões tentaram decifrar suas profecias, poucos chegaram a um consenso, mas uma coisa é certa: o Apocalipse não fala apenas sobre o fim, ele fala sobre esperança, porque depois da escuridão vem a nova Jerusalém, depois da dor vem a restauração. E talvez seja por isso que os mistérios da Bíblia nunca morrerão, porque eles mexem com algo profundo dentro do ser humano, a necessidade de entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Talvez algumas respostas permaneçam escondidas, talvez certos segredos nunca sejam totalmente revelados nesta vida, mas cada página da Bíblia parece sussurrar a mesma mensagem: existe algo maior acontecendo e você faz parte disso. Então, da próxima vez que abrir a Bíblia, lembre-se, você não estará apenas lendo histórias antigas, estará entrando em um território cheio de mistérios que desafiam o tempo, a lógica e a própria humanidade.